Oi, tudo bem? Puxa uma cadeira, vamos bater um papo a respeito do Corpus Christi? Hoje é o feriado de Corpus Christi, celebrado pela Igreja Católica, e a intenção desse vídeo é responder a duas perguntas. A primeira delas é: os evangélicos comemoram a celebração de Corpus Christi? E a essa pergunta, sem enrolação, eu já quero responder logo de cara que não. A maioria dos evangélicos não celebram o Corpus Christi. Das 6 grandes derivações da Reforma, se não me engano, apenas 2 têm uma celebração do feriado, da celebração de Corpus Christi, mas é de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver na Igreja Católica, com os nossos irmãos da Igreja Católica. E a grande maioria dos demais evangélicos não celebram o Corpus Christi. Então, respondida essa pergunta, só nos resta, no restante desse vídeo, responder a segunda pergunta lá do card, que é: por que não? Mas antes de responder o por que não, eu quero te fazer um convite para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, obviamente, eu quero te pedir que faça isso rapidinho. Enquanto eu falo, você clica nesse botão vermelho aqui abaixo, à esquerda do vídeo, você clica em se inscrever e você vai estar ajudando este canal a divulgar o Evangelho, a proclamar a mensagem da salvação. Mais do que isso, se você gosta desse tipo de mensagem, se você gosta desses assuntos que nós tratamos aqui, já deixe o seu like. Isso faz com que o YouTube divulgue estes vídeos para mais pessoas e assim mais pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Não é verdade? Há um convite mais especial ainda: se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que você gosta, com seus amigos, com seus familiares, compartilhe esse vídeo com eles. Assim nós vamos estar proclamando o Evangelho a um maior número de pessoas possíveis através desse canal que é o YouTube. Ok? Então, voltamos ao Corpus Christi. Vamos então tentar entender nessa prosa aqui de hoje, bem rápida e bem descontraída, sem muita edição, sem muita papagaiada, sem muita coisa por aqui. Vamos tentar responder de forma bem tranquila por que então a maioria dos evangélicos não celebra o Corpus Christi como uma celebração. E para isso, para a gente entender bem essa história de por que não, é importante que a gente entenda como é que surgiu a celebração do Corpus Christi. Porque ao contrário do que muita gente pode pensar, a celebração de Corpus Christi não é uma celebração que tem origem na Bíblia, não é algo que é prescrito na palavra de Deus. E nem sequer é uma coisa que vem da época dos tempos bíblicos. A celebração de Corpus Christi, ela foi instituída pelo Papa Urbano IV, lá no ano de 1264. Papa Urbano IV ouviu falar de uma freira chamada Juliana, que vivia no convento agostiniano de Montcornillon. É isso mesmo, a região de Liège, na Bélgica. Esta freira teria tido algumas visões onde o Senhor Jesus solicitava que a igreja desse mais atenção à celebração da Eucaristia. A Eucaristia, se você não sabe, é como a Igreja Católica chama a ceia do Senhor. O pão e o vinho, sabe, né? Então, além disso, além dessas visões da freira, teria acontecido um milagre que teria se passado na cidade de Orvieto, na Itália. Segundo a tradição, um padre estaria realizando a missa e no momento da Eucaristia, a hóstia teria se tornado em carne viva e sangrado. Este milagre, então, foi relatado ao Papa Urbano, que determinou que esta hóstia, esta relíquia católica, fosse conduzida em procissão até a Catedral de Santa Prisca, fato que foi realizado no dia 19 de junho de 1264, tendo sido, então, a primeira procissão de Corpus Christi. Mas a oficialização desta celebração como uma celebração que deveria ser guardada por toda a comunidade católica ao redor do mundo só veio em 11 de agosto daquele ano, através da Bula Transiturus. Bula Transiturus instituiu então a celebração do que hoje se conhece como o Corpus Christi.
Então, qual seria o significado do Corpus Christi para os irmãos lá da Igreja Católica? Segundo a própria CNBB, é uma festa que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, aí já existe um problema para nós evangélicos em relação... Já são dois problemas, na verdade. O primeiro, devido à origem, como foi instituída essa celebração, e o segundo, pelo significado. Quando a Igreja Católica diz que essa festa ela celebra a presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja está reafirmando a sua doutrina da transubstanciação. O que seria isso? É a crença dos nossos irmãos católicos de que no momento da ceia o pão se torna verdadeiramente carne de Cristo e o vinho se torna verdadeiramente sangue de Cristo. Assim Jesus estaria presente, o corpo de Cristo estaria presente no ato da Eucaristia. Não existe um consenso entre os ramos protestantes acerca da doutrina correta da presença de Cristo no momento da ceia. Existem algumas pequenas diferenças, mas em nenhuma delas se acredita que o pão se transforme em carne e que o vinho se transforme em sangue no momento da ceia. Todas as variações acreditam que se existe uma presença de Cristo ali no momento da ceia, esta seria uma presença mística, uma presença espiritual e não uma presença real. O pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho. Continuam sendo esses elementos, mas que simbolizam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário. Okay? Então aí é a grande diferença de crença entre os católicos e nós evangélicos. Não vou entrar nos detalhes acerca de consubstanciação, que é a doutrina luterana, criada por Lutero, nem acerca de Zwingli ou de Calvino, a visão deles a respeito desse assunto. O que você precisa saber é que os evangélicos, na maioria, sempre que eu digo aqui na maioria, é porque existem diferenças, como todos nós sabemos, dentro, né, da divisão ou das divisões do protestantismo. E aí, antes de resumir os motivos que levam os evangélicos a não celebrarem o Corpus Christi, eu quero deixar mais uma observação aqui para você pensar comigo, a respeito dessa questão do Corpus Christi, que em latim significa o corpo de Cristo. Né? O feriado de Corpus Christi é a celebração do corpo de Cristo presente na Eucaristia, como nós vimos lá na definição do site da CNBB. Então, a respeito do corpo de Cristo, nós evangélicos, isso como um todo, acreditamos que o corpo de Cristo é nada mais, nada menos do que a igreja, e não os elementos da ceia. Para nós, os elementos da ceia simbolizam, trazem um memorial do sacrifício de Cristo, eles representam o corpo e o sangue de Jesus, mas eles não são o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E para confirmar isso, para explicar por que nós acreditamos nisso, fica o parêntese aqui para lembrá-los de que para nós evangélicos, pelo menos deveria ser assim, a autoridade única acerca de tudo que nós acreditamos e de como nós celebramos e de como nós nos comportamos e cultuamos a Deus, tudo isso tem que estar previsto na única autoridade que é a Bíblia. Então, é um dos princípios, dos 5 solas, né, da Reforma. Sola Scriptura, somente a Escritura. Então, a Escritura nos ensina que o corpo de Cristo, na verdade, é a igreja. E eu quero ler para vocês aqui em Efésios 5:23, que diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Um outro texto para confirmar o que eu estou dizendo para vocês está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E para encerrar,
né? Mais um texto para encerrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim, bem explicitamente, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então acho que ficou bem claro para todos nós aqui que nós evangélicos acreditamos que verdadeiramente o corpo de Cristo é a igreja e não os elementos da ceia. Então agora vamos resumir tudo e responder por que afinal os evangélicos não celebram o Corpus Christi. Bom, em primeiro lugar, porque é uma celebração que tem origem em uma bula papal e a autoridade do Papa ela não é reconhecida pelos evangélicos. É uma celebração que não tem origem na Escritura, e se não tem origem na Escritura, nós, evangélicos, não consideramos uma ordenança, uma ordem para nós, como ordem de culto, como celebração de culto. Tudo que nós fazemos, a princípio, tem que estar parametrizado na Escritura. O segundo ponto é que nós, como evangélicos que somos, nas diversas ramificações que são conhecidas como evangélicos, nós não cremos na transubstanciação, nós não cremos que o corpo de Cristo, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus no momento que nós tomamos a ceia. Nós acreditamos que o corpo simbolizado pelo pão e o sangue simbolizado pelo vinho, eles são apenas um memorial, né, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar, o que ele pediu que nós fizéssemos todas as vezes que comêssemos em memória dele. E por último, a nossa concepção a respeito do que é o corpo de Cristo. Nós não cremos que esses elementos pão e vinho sejam ou se transformem verdadeiramente no corpo de Cristo. Nós acreditamos que você, eu, todos nós que somos salvos por Jesus Cristo, nos tornamos então o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo. Tá ok? Então, esta é a razão pela qual nós, evangélicos, não celebramos o Corpus Christi, né? Então, nessa data de hoje, nesse feriado, para você, como é ponto facultativo, né? Para você que está em casa, descansando, não trabalhou hoje, devido ao ponto facultativo do Corpus Christi, aproveite esse momento para pensar a respeito disso, para meditar no fato de você ser o corpo de Cristo, você ser o representante, você é quem representa Cristo aqui nesse mundo. As pessoas que olham para você devem estar olhando para o corpo de Jesus. Você como uma congregação, você como igreja, você como um grupo, como uma comunidade deve expressar aquilo que Jesus nos ensinou. Deve viver conforme ele viveu. Amém, meu querido? Essa é a forma como nós acreditamos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha aprendido alguma coisa e que isso possa servir para você se lembrar que você é o corpo de Cristo na terra. Não se esqueça disso e viva em conformidade com essa verdade. Em nome de Jesus, seja abençoado você e sua família e até o próximo vídeo. Um abraço.